Bom dia, pessoal. Então, a gente está aqui hoje para poder falar sobre o Eloquence. Eu vou dar uma passada, uma visão geral assim sobre o produto. E depois a gente, né, passa a bola para o nosso amigo Vinícius da GFI para poder mostrar para vocês a ferramenta funcionando, mostrar os exemplos práticos e tudo mais. Se vocês tiverem qualquer dúvida, né, vocês podem escrever no chat. A gente tá de olho aí. Então, qualquer coisa a gente resolve as dúvidas no final. Vamos começar. Já temos bastante tempo. Então, bom dia, pessoal. A gente está aqui para poder fazer a apresentação sobre o Eloquence. Basicamente, né, uma ferramenta que a GFI está, a partir de agora, a gente está trabalhando bastante com ela. Começando, né, sua caixa de entrada resolvida. Então, qual é a ideia? Parar de desperdiçar, né, boa parte do seu tempo lendo, organizando, respondendo e-mails, né? Ela tem a ideia de te dar tempo de resposta, né, menor do que 5 minutos em média. Ela funciona com basicamente todos os idiomas, né, que a gente pode imaginar e está sempre ativa, né? Ou seja, desde, né, em qualquer horário que você precisar, né, que o Eloquence esteja funcionando, ele vai estar lá para atender. Bom, começando falando, né, do paradoxo, quando importa é por e-mail. Então, se ele é, né, o canal de negócios mais importante, porque é nele que a gente toma as decisões mais essenciais, né? É nele que a gente fecha conversas de venda, é nele que a gente fecha contratos e parcerias, né? É sempre no e-mail que a gente vai estar lidando com questões burocráticas, com questões, né, muito importantes, inclusive até mesmo suporte, né? Suporte técnico muitas vezes vai estar sendo feito também por e-mail. Ao mesmo tempo que ele é essencial, né? Ele consome o seu time, né? Pela caixa de entrada ser infinita, né? Dependendo da empresa, você tem uma troca constante, né? Não para, é o tempo inteiro você tendo que lidar com contextos diferentes no seu dia a dia de trabalho. Então, vai chegar um e-mail de suporte, vai chegar um e-mail de uma questão de vendas, vai chegar um e-mail de uma nova parceria. Com isso, né, se gastam horas e horas lendo, organizando e tentando responder tudo, ao mesmo tempo que você vai estar pensando em como responder, né, um e-mail de um assunto, né, quando você trocar para o outro, às vezes você vai perder alguma informação, você vai ter que gastar mais tempo para reler os e-mails iniciais daquela sequência ali. Com isso, né, alguns e-mails importantes acabam podendo ser ofuscados, né, por outros e-mails que às vezes são irrelevantes. Então, com isso, né, as melhores horas do seu time, da sua equipe, são perdidas, né, ou acabam sendo gastas a mais do que deveriam. A gente depois vai falar, né, sobre a fonte das informações que a gente tem nesses slides, mas 28%, né, do dia de trabalho ele é gasto em e-mail e ainda assim não dá conta, né? Ou seja, mais do que um quarto do seu dia de trabalho é gasto só com e-mail. Logo, qual é a realidade, né? Toda empresa tem que fazer mais com menos. Os clientes esperam aí pelo menos, né, quer dizer, no máximo 10 minutos, né, para se ter uma resposta imediata, e aí já começam a tentar outros meios de contato. O padrão, né, para muitos dos e-mails é ter uma resposta imediata, né, ou ao menos esse é o padrão que as pessoas gostariam que fosse. Acaba que o e-mail, em média, fica muito mais tempo do que esses 10 minutos, né, para ser respondido por uma série de questões. Às vezes até mesmo mais do que metade de um dia inteiro. O resultado disso é, claro, né, boa parte, né, quase 60% dos consumidores acabam trocando, né, de marca após o mau atendimento, já que, né, quanto mais você demora a responder um cliente, mais você trabalha com a paciência desse cliente. Se
o cliente está sendo mal atendido. Normalmente, mal atendimento vai ser algo recorrente, né? Não vai ser algo que vai acontecer uma vez ali e acabou. Então, se uma empresa está sofrendo para atender essa demanda toda de e-mails, né, muito provavelmente ela vai continuar sofrendo. E com isso, né, boa parte dos clientes talvez mude, né, talvez passe para outras parcerias. Bom, as equipes, né, elas estão no seu limite, então se o e-mail já exige tempo demais, o volume cresce e a capacidade de responder esses e-mails não cresce, porque contratar é caro, né? Como que você aumentaria essa capacidade de resposta? Tendo mais pessoas para poder responder, para poder lidar com essas questões, ou, né, fazer com que o seu time, que precisa gastar tempo com outras questões, às vezes com questões técnicas, questões de vendas, foque totalmente no e-mail, e nem sempre isso é possível fazer, né? Então, vai ser um processo caro de alguma forma, né? Ou consumindo muito tempo, mais do que já seria o padrão, ou tendo que contratar mais pessoas. Então, né, a gente parte do princípio que se toda equipe precisa fazer mais com menos, o velho método não funciona, né? As empresas precisam de algo novo, algo diferente. Por que não seguir em frente? E se hoje em dia tudo é IA, né? A gente tem IA para tudo, por que não a gente pensar numa IA para lidar com essa questão dos e-mails? Então, aqui dando um histórico, né, rápido, no começo dos anos 2000 a gente já tinha respostas automáticas por template, né? Aquelas respostas prontas, com nenhuma ou pouca personalização. Então era algo muito bruto. Recentemente, né, teve todo esse boom da IA para a gente poder ter rascunhos, né, que você precisa revisar, reescrever. Então ainda é algo muito manual, né, já automatiza, mas não totalmente. E com a Eloquence a gente está propondo justamente agilizar e completar, né, essa questão, deixar algo bem automatizado e não manual, né? Uma IA que lê, entende, interpreta qual é o contexto e ela mesma toma a ação, ela mesma responde, ou caso ela não tenha uma resposta, né, vocês vão ver mais para frente que ela escala ou passa para um humano, né? Daqui a pouco a gente vai ter a demonstração prática com o Vinícius e a gente vai poder ver alguns exemplos, né? Então, introduzindo a Eloquence AI, ela compreende, né, como eu disse, basicamente qualquer idioma, ela captura a intenção e o sentimento, né, daquele e-mail. Ela tem toda uma análise de tom, né, de como a pessoa está se expressando naquele e-mail para já interpretar para qual tipo, né, de resposta ela vai dar, para qual time, qual departamento, por exemplo, ela deve se comunicar. Tem filtros inteligentes, então ela tem toda uma lógica de escalonamento, ela vai entender para quem que ela deve encaminhar aquele e-mail, por exemplo. Vocês conseguem personalizar completamente, né, como que ela vai estar se comunicando, dependendo do tom do e-mail. Isso aqui o Vinícius também pode até mostrar, a questão do tom, né? E, claro, né, se ela é uma IA, se ela, né, aprende com o conteúdo que ela mesma interpreta, ela vai ter um refinamento contínuo. Então, né, a ideia é ter uma solução de ponta a ponta, né? Você vai definir regras para o que é enviado automaticamente, o que precisa que seja revisado e o que ela vai escalar, né, logo de cara. Então, você escolhe o nível da automação. Ela não vai inventar dados, isso aqui talvez seja a questão mais importante de todas. É bom frisar que ela não vai pegar dados de fora, né? Ela vai estar sempre baseada nos dados que você aprova, né? Na base de conhecimento que você importa. Então, a gente, por exemplo, né, com os produtos da GFI, a gente tem toda uma base de conhecimento, toda uma base de artigos que a gente pode importar para ela e ela poder
se basear nesse conhecimento que a gente está importando para aí sim, né, dar as respostas sempre com o conteúdo dentro desse material. Então, ela não vai inventar algo, você não vai ter risco para sua marca, né, para pegar informações que não seriam relevantes para a sua empresa. E claro, né, quando ela vê que ela mesma tem uma lacuna de conhecimento, ela escala para um humano. Daí, né, com a troca de e-mails, ela já aprende com a resposta e aquilo vai deixar de ser uma lacuna no conhecimento dela. Bom, então ela não faz só o draft, né, ela não faz apenas os rascunhos, ela envia os e-mails, ela responde automaticamente se assim você desejar. Então, com isso, né, as respostas são feitas de uma forma autônoma, né? Como eu disse, 24/7, então você está sempre preenchendo lacunas ali de atendimento, né, que você teria sem ter a Eloquence. Bom, como eu disse, né, você vai sempre estar treinando a IA, então ela se adapta a como você se comunica. Se, né, você tem um agente de suporte, ela vai se comunicar de uma forma mais técnica, talvez de uma forma mais direta para tentar resolver aquele problema. Aqui eu vou dar até um tempinho para vocês lerem, né, os exemplos, né, eu vou passar por cada um. Então, primeiro, o exemplo de suporte ao cliente, mas cada, né, tipo de departamento vai ter uma maneira de se comunicar diferente. Então, a de vendas aqui, né, já tem uma maneira mais comercial de lidar com a comunicação. Assistente pessoal, jurídico, né, aqui são só alguns exemplos, mas aos poucos, né, com vocês testando a ferramenta, vocês vão poder ver essas diferenças de uma maneira bem melhor. Então, como que a Eloquence funciona? Né, você cria o seu assistente de e-mail com pouco tempo, né, com poucos minutos. Então, você conecta a sua caixa de entrada, seja Gmail, Outlook, Carrier Connect, por exemplo. Define como ele vai responder, se ele, né, deve responder, escalar, ou só ler os e-mails, marcar como lidos, por exemplo. Como eu disse antes, né, a gente vai estar aí podendo adicionar, né, o conhecimento que é desejado para ela ter uma base para dar as respostas e, né, vocês já podem aprovar as respostas ou deixar no envio automático. Então é algo bem simples mesmo. E aqui a gente tem uma representação, né, do que seria a troca de e-mails com a Eloquence ativa. Então, primeiro a gente tem, né, esse e-mail aqui sobre o status de renovação do contrato do Exinda, né, que é um dos softwares da GFI. E esse e-mail está em inglês e aqui é até bom ele estar em inglês para a gente poder lembrar que a Eloquence ela vai, né, interpretar em qual idioma tá o e-mail e ela tanto vai poder, né, estar traduzindo para você, ter uma interpretação sem precisar de um tradutor por fora, quanto ela vai responder, né, no idioma da própria pessoa, né? Então, ainda tem essa automatização, você perde menos tempo tendo que traduzir as coisas. Bom, então ele recebeu o e-mail, primeira coisa é passar pelos filtros, né? E ela já faz a interpretação dela de qual é a intenção desse e-mail. Então, aqui, né, é um agendamento, é um follow-up, né, é um acompanhamento de uma questão de renovação. Qual é a urgência, né? A urgência média, não está algo, né, o famoso para ontem, né, para resolver de imediato, assim. E o sentimento, né, do e-mail é positivo, né? A comunicação ali é agradável, né? Uma comunicação que está abrindo espaço para você poder agendar, né? Tá perguntando que a gente pode agendar uma reunião, né, para essa quinta, desculpa, ou sexta, para finalizar isso. Então, está sendo algo tranquilo. Ele vai buscar na base de conhecimento dele qual é o tema, qual é o intuito daquele e-mail, se tem algo, né, dentro da base de dados que ele possa usar para poder fazer a resposta.
ele vai decidir como escalar, né? O que ele deve fazer. Então, se ele deve escalar para um humano ou transferir para alguém, ou se ele pode já responder direto. E aqui, né, vem o resultado, vem a resposta, como eu disse, né, a resposta em inglês, no mesmo idioma que o e-mail foi recebido, seguindo basicamente né, toda a interpretação que ela teve, né, conforme o que você apresentou para ela. Bom, inclusive tem um detalhe aqui embaixo, né, do tom que ela seguiu, né? Tom profissional, caloroso e tudo mais. Isso aí vocês vão ver que tem como customizar bastante. Enfim, ela é confiável para a equipe, segura por design, porque conta com, né, uma série de certificações. Ao invés de você ter uma resposta que poderia demorar metade ou mais do que metade de um dia, como a gente viu, ela vai seguir aquele ideal de responder, né, em menos de 10 minutos, inclusive menos de 5 minutos, né? Então vai estar muito de acordo com o ideal que as pessoas esperam. Com isso, né, aquele tempo todo de 28% do dia, né, você tem ele praticamente todo liberado, né? Você, com a automatização dos e-mails, você pode focar no que realmente importa. Você não vai precisar mais ficar voltando nos e-mails anteriores, lendo a sequência inteira, né, para aí sim interpretar do que se trata. A gente teve, né, aquela frase ali, né, de que é como se você estivesse contratando um assistente em tempo integral sem os custos extras, né, sem precisar realmente estar contratando uma pessoa para lidar com isso e agilizando tudo. Então, a ideia é você resolver, né, todo esse tempo que você gasta com e-mails. E, inclusive, né, a gente tem disponível, né, um teste grátis aí de 30 dias para vocês poderem, né, entender melhor como funciona a ferramenta e, né, qualquer dúvida vocês podem tirar com a gente também. Inclusive, né, também é possível agendar uma demonstração. E deixa eu encerrar o meu compartilhamento de tela aqui. E agora eu vou chamar o Vinícius para ele poder fazer uma apresentação prática e mostrar alguns exemplos. Bom dia, meu nome é Vinícius, eu sou responsável pela parte de parceiros aqui da GFI. Eu toco 2 produtos, um deles é Eloquence AI, o outro é o MyPersonas, que em breve a gente também vai eventualmente estar cobrindo com vocês aqui. E como o Bennett falou, né, assim, existe um grande apelo para o uso de IA para automação de e-mail, porque, enfim, é uma ferramenta que todo negócio conta, consome um tempo muito grande das equipes, né? E de fato também gera muito atrito no seu dia a dia, né? Eu, pelo menos, antes de usar a Eloquence, eu me sentia muito distraído, né? Com minha atenção sendo muito puxada ali para o e-mail, né? Então, lógico, tem e-mails que são mais sensíveis, e-mails que são mais importantes, né? Mas tem muito e-mail também que pode ser respondido de forma automática, né? A questão justamente é porque, dado que é um canal tão importante para os negócios, a gente, né, que lida com clientes, lida com fornecedores, com parceiros, a gente tem que a gente sempre preza por um cuidado maior. Então, é justamente por isso que a Eloquence se diferencia dos seus competidores, porque ela não só responde, né, mas ela é orientada à ação, então tem diversas integrações ali que a gente não cobriu, como nesse step inicial aqui, que você consegue fazer também pela Eloquence, e o mais importante, ela responde à sua voz, ela entende como você se comunica, ela consegue te representar de fato, e não só soar como um agente de e-mail genérico, como uma IA genérica, né? Como o Ben descobriu, a Eloquence ela foi feita para que de fato ela represente, tem uma base de conhecimento muito aterrada ali, né? Muito conectada ao conhecimento que você provém, né? Então, diferente de outras ferramentas como o ChatGPT, outros IAs como o Gemini, etc., que eu tenho certeza que vocês já conheceram, já interagiram e que tem todos os conhecimentos que existem na internet, né? A Eloquence é diferente. A Eloquence só tem o conhecimento que você possui.
E com isso, né, a gente tem uma necessidade de resolver, né, um problema que a gente mesmo criou, né? O que acontece quando a IA não tem a resposta, né? Ela escala para o humano, ela traz o humano para o loop, ela pede ajuda para o humano e ela aprende com a resposta automaticamente para que as próximas perguntas, enfim, para que essa informação adicional, essa educação adicional, esse conhecimento novo faça parte da base de conhecimento. Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é um exemplo, né, é um hands-on ali, de como o Eloquence funciona, né? E depois a gente vai rever um pouquinho das regras aqui também, enfim, do porquê essas respostas aconteceram, tudo bem? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela antes com vocês, e vocês vão poder ver um pouco aqui do que eu mandei de pergunta para a Eloquence, tá? Então, vamos fazer essa primeira pergunta daqui, tá? Eu mandei essa primeira pergunta daqui, que é: olá, o filtro de conteúdo precisa de certificado SSL para funcionar? Né? E aí a resposta da Sally Bright, que é a nossa, vamos falar assim, nossa Sales Engineer, né? Inclusive vocês podem mandar mensagem para ela, né? Ela tá, o endereço sally@gfi.com existe. A Sally já respondeu mais de 10 mil e-mails de parceiros e clientes sobre os produtos da GFI, Carrier Connect, Carrier Control, todos os que vocês já conhecem. Tá? Então, aqui a resposta da Sally para essa pergunta. Olá, Vinícius. O que eu posso confirmar é que Carrier Connect suporta a encriptação SSL completa para a inspeção de tráfego e a filtragem web de conteúdo fornecido pelo Addon Web Filter. Sobre a sua pergunta específica, eu não consigo cravar com segurança que o SSL seja obrigatório para o filtro de conteúdo funcionar em todos os funcionários. Para a transparência, estou incluindo o manager em cópia para esse ponto específico sobre exigência. Vamos olhar aqui um pouco agora como que essa resposta foi feita. Por que ela deu essa resposta específica e por que ela chamou o humano para o loop. Né? Aqui que tem a pergunta, né? Vamos lá. Essa aqui é a pergunta, essa aqui é a resposta. Né? Então, a Eloquence, ela tem um step by step que a gente vai cobrir aqui em relação a perguntas e né, em relação a como funciona esse processamento do pensamento dela, né? Como quando o Bennett mostrou mais cedo. Esse fluxo aqui é um fluxo que começa com o recebimento do e-mail, né? Depois a gente tem os filtros inteligentes aplicados, basicamente para responder, para decidir se é um e-mail que deve ou não ser respondido pela Eloquence. Né? Depois a gente tem uma consulta na base de conhecimento, ou seja, ela vai rastrear todas as conexões, todos os documentos que você proveu, né, para achar os que têm o maior grau de contexto, né, com a pergunta, com o requerimento do usuário, de quem enviou o e-mail. Depois ela vai definir se é um e-mail que ela deveria responder diretamente para a pessoa, né, ou se ela deveria trazer para o loop o humano, né? E aí sim ela vai fazer a resposta, ou diretamente para quem enviou, né, respondendo para o usuário, ou envolvendo o humano, como nesse caso. Então vamos voltar aqui e ver um pouco desse conteúdo aqui. Então aqui o reasoning em inglês, né? Então a gente vê aqui tem a rastreabilidade, né? Você pode auditar a estrutura do pensamento, a cadeia de decisão, de pensamento e decisão da Eloquence, né, de cada e-mail. Então, isso é tudo 100% rastreado. Né? Então, o que ele decidiu aqui, basicamente, dado o conflito interno que ele entendeu que ele tinha na base de conhecimento deles, é que ele necessitava escalar. Né? Então, basicamente, o que ele fez para isso ele decidiu que ele deveria, né, envolver, tá? E copiar o manager. Então, aqui tem a figura de um manager, né? Então, aqui mandando essa mensagem no contexto aqui, uma prova de conceito que eu fiz aqui só para a gente, apesar de ele estar usando um e-mail real, com instruções que a gente usa na sala, eu fiz só para o nosso webinar. Então, ele copiou o gerente, né, dele, assim, e falou, cara, me ajuda, né? Então, assim, a escalação ela acontece de duas formas. Ou como vocês estão vendo aqui, que é basicamente um handover, né? Então, ela respondeu para o cliente, para mim, né? Ela identificou que tinha um gap no conhecimento dela, né? E ela pediu uma ajuda para o manager dela, né?
e para que ela possa responder. Tudo bem? Para que ele possa responder. Outra alternativa de escalação, isso também está baseado nas suas regras, como você orienta, e a gente vai ver um pouquinho disso rapidinho aqui também, é fazer uma escalação para o gerente só, como uma escalação silenciosa, vamos falar assim, né? Ou seja, mandar mensagem em vez de enviar para o cliente. Desculpa, pessoal, só pedindo para o cachorro aqui sair da tela. Vamos lá. Então, e a outra forma de fazer essa escalação é a escalação silenciosa, né? Em que a Eloquence ela vai fazer a escalação para o gerente sem copiar o cliente, né? Sem mandar para o cliente falando, olha, essa situação. Isso para situações um pouco mais delicadas, onde a Eloquence não tem, entende que não tem autonomia e não deve nem responder para o cliente, né? Então, a gente vai ver um pouco só à frente. E aqui eu tenho um outro exemplo também, tá? De uma pergunta que eu vou explicar porque vocês que a resposta foi assim, beleza? Cadê aqui? Olá, pessoal. Gostaria de perguntar se há um limite de quantidade de regras de tráfego ou posso criar infinitas. Outra pergunta. Poderia me enviar o preço das licenças? Tá? Então, vou mostrar para vocês que eu tenho uma regra. Se a pergunta fosse só essa, sem problema nenhum. É uma pergunta técnica, ela é uma sales engineer, a Sally ela tem autonomia para responder perguntas técnicas. Tá? Mas aqui eu fiz uma pergunta sobre preço. E eu tenho na minha base, nas regras de Eloquence, uma parte muito específica que fala, olha, se você não está autorizada a responder nada que tenha envolvimento de nenhum assunto comercial, tá? Então, tem uma regra que eu usei como exemplo só para a gente, para identificar isso. Então, a gente pode ver aqui nesse filtro de entrada, do Smart Filter, que ele é a primeira coisa que ele fala, né? O Sender perguntou duas coisas. Uma pergunta técnica sobre carry control, né? E uma pergunta comercial. Já que a gente tem esse e-mail, mixado, né, essas duas perguntas, o gatekeeper, a regra de gatekeeper, ela requer que não tenha resposta. Então, a decisão, a recomendação, não responder. Tá? Então, e ele ainda assim, ele continua o processamento das outras etapas e tem a última recomendação, que é não responder, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha um pouco nas regras e o que acontece, né? E o porquê que a gente teve essas duas respostas aqui. Tá? Então, aqui a gente consegue vir aqui, eu consigo na parte de workflows e clicar em editar. E aqui é a área da Eloquence, tá? Onde a gente vai fazer a construção do seu agente. Tá? Então tem a parte inicial, que é o nome do seu workflow, do seu fluxo de trabalho. Aqui você decide se você vai conectar um endereço de e-mail novo ou se você vai adicionar uma persona que já existe, que você já criou anteriormente. Tá? Depois da sequência, você parte para decidir se você vai... o modo de operação, né? Que a gente viu antes, a gente tem 3 modos. O modo de draft, ou seja, tudo que Eloquence, todo e-mail que Eloquence faz, ela não manda sozinha, ela precisa que um humano aprove esse draft. A gente tem o modo send, né, que é o modo mais automático, ou seja, se a Eloquence tem autonomia, de acordo com as regras dela, para enviar esse e-mail, ela envia. Né? E por último, a parte de resposta inteligente, que quando você clica aqui, vocês podem notar que abriu uma série de novas regras, que são regras que a gente tem algumas regras pré-determinadas, né? Ou uma regra customizada, 100%, você consegue criar a sua regra. E se por algum motivo a Eloquence entender que naquele e-mail ele cai em alguma dessas regras, ele vai criar o draft e esperar a sua aprovação. Se não, ele vai enviar sozinho. Tá bem? Aqui embaixo a gente define o nome do gerente. Né? Então, o gerente ele é o responsável pelas escalações. Então, a gente consegue ter como a gente vai ver na próxima etapa aqui, uma série de regras de roteamento. Então, você consegue ter e-mails sendo roteados para múltiplas equipes. Então, eu posso condicionar se esse e-mail comercial, se receber um e-mail comercial, você manda para a equipe tal, para a pessoa tal. Se for um e-mail com uma pergunta assim assada para o time tal, para a pessoa tal, tá?
Mas se alguma coisa acontecer que, enfim, algum e-mail que a Eloquence receber que ela não tem a informação na base de conhecimento dela para responder, não tem esse conhecimento, não tem informação, e não identifica uma regra de roteamento, ela sempre vai escalar para o gerente, beleza? Aqui a gente consegue também botar o seu link do calendário, é opcional, não é mandatório, mas é interessante que se você adicionar o seu link aqui e você der as regras, né, então se for por exemplo, uma persona focada em vendas, né, em qualificação de leads, né, e qualificação e triagem de leads, com o objetivo de fazer algumas perguntas, talvez ali de um lead que venha de uma campanha de marketing de vocês, algo que veio através do inbound de vocês também ali, do LinkedIn, algo assim, e engaja com esse agente. Se a gente tem como objetivo qualificar, se é um lead que está dentro do seu ICP, né, do seu perfil de cliente, e se sim, tem como objetivo, né, marcar uma reunião, e aí ela pode mandar esse link. Então, se eu posso criar uma regra, por exemplo, de que se há uma pessoa, um agente focado em suporte técnico, e aí após 3 ou 4 ou 5 interações, eu posso definir esse número, se a pessoa ainda não tiver, se a Eloquence não tiver conseguido responder, ela oferece um link para fazer uma reunião com a equipe técnica, por exemplo. Então, as opções são diversas aqui, tá? O segundo estágio aqui é a parte de conhecimento, de knowledge, né? Então, você consegue... você tem diferentes áreas de conhecimento. Logicamente, a principal são documentos, né? Então, a gente consegue criar pastas, fazer o upload de pastas ou conectar com o seu Google Drive, com o seu OneDrive e fazer o upload também a partir dali, né? Você consegue gerenciar essa pasta aqui mesmo, logicamente, né? Quando você faz um upload, você consegue ver se o documento foi ingerido de forma correta, se ele foi verificado, se ele foi realmente adicionado na base de conhecimento do seu agente, tá bom? Se isso não acontecer, vai ter um indicativo aqui também, você vai receber um e-mail falando que teve um problema no processamento, isso também faz parte aqui do fluxo. A gente consegue adicionar website, né? Então, eu acho muito legal a parte do website, porque você consegue, quando você adiciona o website, você consegue mapear quais são as child pages, né? Todas as outras páginas ali envolvidas no seu website que você quer de fato adicionar. Talvez você não queira adicionar toda a sua base de conhecimento, todo o seu site para a base de conhecimento, só uma página ou outra, ou de repente a área do seu blog, a área de casos de uso, ou algo do tipo, né? E é muito interessante também que para algumas páginas, se você quiser, cara, são páginas que tem uma recorrência de atualização alta, né? Então eu consigo habilitar o auto-retreinamento, né? Então, e aí, de período em período, né, a Eloquence vai lá, vê se mudou alguma coisa na página, se tiver alguma alteração, ela vai e faz o scrapping, né, faz o crawling daquela página de novo e adiciona esse conteúdo novo para a base de conhecimento. Tá? Então, assim, a gente tem outras áreas de conhecimento aqui. Essas são as duas principais, certamente, né? Eu consigo ter tabelas CSV também, então, cara, se eu quiser exportar enfim, um banco de dados SQL, se eu quiser montar uma tabela de precificação para o meu produto para que a Eloquence consiga mandar uma proposta para o cliente, né? Aqui a área de Q&As, por exemplo, é o que eu mostrei antes, então aquela pergunta que a gente viu ali da Eloquence escalando para o gerente, se o gerente ele vai e responde, né, a Eloquence ela entende que tem um gap, que tem enfim, ela teve dificuldade de responder e que isso se deve porque ela tinha uma falta de conhecimento. E quando o humano responde, o gerente dela responde, ela pega essa resposta e cria um novo par de pergunta e resposta, né? E aí vocês vão ver aqui nessa área que ele vem para aprovação. E quando vocês aprovam esse par de perguntas e respostas, vocês podem editar, né? Logicamente, ela é adicionada aqui na base de conhecimento da Eloquence. Tudo bem? Não vou cobrir todos aqui. Aqui a gente tem conexões externas, né? Para quem já ouviu falar de MCP, que é basicamente uma API ali para integração com modelos de linguagem, que você não consegue só ler e escrever, enfim, em aplicações externas, bancos de dados externos, mas de fato ter essa noção agêntica de tomar uma ação, né? Então, por exemplo, eu consigo integrar
e isso eu consigo integrar Eloquence com meu e-mail, com aplicações externas, com bancos de dados externos, com o meu CRM, por exemplo, né? Então, se eu tenho um agente que é um agente focado em vendas e ele recebe um e-mail de uma campanha de marketing ou que veio do seu inbound, ele consegue no seu HubSpot e criar um card, criar um deal, né? Então, as conexões é como realmente a Eloquence ela se conecta com aplicações externas a ela, né? E aqui a parte de continuous learning, né? Então, como eu falei, quando isso aqui está habilitado, essa parte do Q&A auto-create, e você tem esse e-mail monitorado aqui que, by default, é o seu gerente, mas você consegue adicionar outras pessoas, e aí quando a Eloquence ela escala pedindo ajuda, né, como ela fez aqui no exemplo que eu mostrei, a gente consegue, o humano vem e responde, então ela auto-aprende, né, ela cria um novo par de Q&A, como eu falei anteriormente, tá bom? Bom, vamos avançar um pouco aqui, então, para, de fato, a parte divertida, que são os prompts, né? Então, a gente tem 3 áreas principais aqui nas áreas de configurações avançadas, tá? Eu não gosto muito desse nome, particularmente, não é tão avançado assim, é só, de fato, uma configuração opcional. É uma configuração adicional, né? Mas eu recomendo que todo mundo use, tá? Porque aqui, de fato, é onde está o poder da Eloquence. Aqui, de fato, é onde você vai configurar as regras que ela vai utilizar para filtrar os e-mails, ela vai o tom, né, né, que ela deve usar, e também as regras de roteamento, tá? Então, por exemplo, vamos usar aqui a área do tom, né? Qual é o tom que essa persona deveria utilizar, né? Então aqui a gente tem toda a parte de estilo de comunicação. Então assim, esse prompt ele parece grande, não precisa ser assim, ele pode ser 2 linhas. Se você isso aqui basicamente já seria suficiente, tá? Mas eu quis ir um pouco além. Eu quis falar um pouco mais do estilo de comunicação, de regras de linguagem, ou seja, como o Bennett falou na apresentação, se você fala pelo Eloquence, se você dá essa direção para o Eloquence, né, ela de sempre responder na língua do usuário, independente de qual é a língua que os documentos da base de conhecimento eles estão em português, em inglês, não interessa. Se alguém faz uma pergunta em alemão, o que eu estava comentando aqui é que, pessoal, como a gente tem essas áreas de prompt e a gente não espera que nossos parceiros, nossos clientes sejam especialistas em prompt, a gente criou uma área aqui em que você consegue compartilhar suas intenções, tá? E eu consigo adicionar, enfim, em português também. Aqui tá um exemplo em inglês, claro, mas isso pode ser 100% em português também, não tem problema nenhum, tá bem? E aqui, como eu mostrei antes, né? Então aqui são os filtros iniciais, né? Então os filtros inteligentes. Então esses filtros eles têm como objetivo ajudar o seu agente a definir se é um e-mail que ele deveria agir ou não. Então ele lê todos os e-mails que essa caixa de entrada aqui que ele está conectado, esse e-mail que ele está conectado recebe, tá? A diferença é que alguns e-mails ele vai ter que agir, outros e-mails ele não vai agir, beleza? E essa área aqui de prompt é a área em que a gente dá as regras para isso. Então, como a gente pode ver ali atrás, eu criei essa regrinha adicional aqui, ó, Mixed Commercial e Technical. Não responda a nenhum e-mail que combine informação técnica ou informações de produtos com perguntas comerciais de tópicos como preços, propostas, descontos, condições de pagamentos, negociações, né? Então, vocês podem ver que é um prompt também, de novo, detalhado, não precisa ser tão complexo assim, pode ser bem mais simples. Em geral, os clientes eles utilizam prompts bem mais simples, tá? Mas é só para mostrar o poder da Eloquence. Dentro desse prompt aqui, que deve ter umas boas 30 linhas, eu tenho uma linha só que fala, é uma regra só que eu digitei, então sem configuração de código, sem fluxo drag and drop, nada disso. Simplesmente eu digitei e falei, olha, se você receber uma informação, um e-mail que tem o conteúdo técnico e comercial misturado, não responda. E isso foi o suficiente, né, para que a Eloquence decidisse não responder aquele e-mail. Ou seja,
é muito poderoso, pessoal. As regras, elas funcionam, né? Então, a gente às vezes tem essa premissa de, cara, de ter uma insegurança de se a IA vai de fato obedecer as regras ou não. A Eloquence, ela é muito boa nisso. Realmente, a gente fez um produto que ela tem um fluxo de pensamento ali e ela tem um aproveitamento extremamente alto em relação à obediência das regras que você dá, beleza? Então, para finalizar aqui, que a gente está chegando ao fim já, a última etapa é essa, né? Como que a IA deveria fazer o triaging, né? Roteamento dos seus e-mails. E aqui também, aqui você consegue falar diferentes ações. Aqui no exemplo, por exemplo, eu estou dando uma ação de resposta direta, situações em que ela deveria escalar para a gerência, situações em que ela deveria escalar para o time de suporte sem responder, ou seja, silenciosamente, não responda, né? Aqui, por exemplo, outras situações ali que eu não quero ter ações, ou seja, existe um overlap entre isso aqui e o Smart Filter? Sim, não tem problema nenhum. Você pode ter overlap entre as regras, né? Desde que você saiba o que você está fazendo e o mais importante também, que eu acho que, enfim, como próxima etapa, é o que eu sugiro que vocês façam. O pessoal vai mandar o link do trial para vocês. Se inscrevam no trial, são 30 dias grátis. Criem o workflow de vocês. Se quiserem marcar uma call de onboarding com o time Deve Ser Brasil e comigo, por favor, marquem. Mas construam o workflow de vocês. E o mais interessante, testem. A gente tem essa ferramenta aqui de teste do workflow, em que você pode fazer perguntas diretas aqui, né? Então, você pode testar pergunta sobre Exinda. Vamos fazer uma aqui. O que é Exinda? Como funciona? Okay. Então, eu posso mandar essa pergunta. E aqui você vai ter o fluxo inteiro, né, de trabalho, desde os Smart Filters até a parte de roteamento, toda a cadeia decisória, né, sendo feita. E você pode observar isso. E para testar o seu fluxo, o seu agente, é muito melhor do que ficar mandando e-mail esperando resposta, né? A Eloquence, ela responde em menos de 5 minutos. A resposta não é imediata, porque a gente entende que a gente não é humano também, ninguém responde no ato em poucos segundos. Se a gente permitisse a Eloquence e receber o e-mail e responder em menos de 10 segundos, e isso acaba parecendo um pouco, né, artificial. Então a gente botou um delayzinho ali só para de fato poder parecer de fato humano, e é o que a gente fala. Se você não falar, o interessante é isso. Quando você não comunica, quando você não fala que é IA, o seu cliente não percebe, tá? Porque a Eloquence foi feito para isso, né? Para soar como você, soar como você se comunica, né? E de fato, enfim, responder com um tom humano, com um tom, né? Então aqui a gente pode ver aqui toda a cadeia de decisão, né? A consulta de quais artigos, quais lugares da base de conhecimento a Eloquence ela puxou os dados, né? E aí sim, depois de passar por toda essa cadeia, ela vai criar o e-mail, tá? Então, gente, recomendo muito que vocês testem, façam perguntas, se tiverem dúvidas, marquem onboarding. Vocês vão ver que vocês podem marcar uma sessão de onboarding com a gente aqui em cima quando vocês estiverem fazendo o trial de vocês, tá? E sei que a gente tem alguns minutinhos aqui. O Bennett, quer abrir para perguntas aqui? A gente tem mais uns 5 minutinhos aqui, eu acho, né? Esse tempinho aí para finalizar. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar no chat para a gente. O Luiz perguntou algo que eu já estava até para falar. Essa apresentação vai ser sim enviada para vocês. E com ela, né, no e-mail, a gente tem ali o e-mail comercial, né, da Mariana, para a gente poder fazer todo esse intermédio. Então, né, se vocês tiverem qualquer dúvida a mais, vocês podem mandar no e-mail para a gente também. E de lá a gente já se comunica para poder fazer esse trial e tudo mais, né? Legal, pessoal. Se vocês quiserem perguntar agora, podem mandar aí no chat. Estamos um tempinho aí. Bom, acho que a gente já pode finalizar, porque, né, caso eles queiram perguntar algo mais técnico, alguma coisa mais profunda, a gente pode, né, marcar justamente uma call para a gente poder ver mais a fundo a ferramenta e tudo mais, né? Ok, pessoal. Então tá. Obrigado
Obrigado pelo espaço, que também, pessoal, deve ser Brasil. E obrigado a quem teve presente com a gente hoje aqui. Tá bom? Espero que tenham gostado e até breve.